Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o instrutor Alexandre e de volta aqui a mais uma videoaula do canal Suptec Info. Eu estava meio sumido, né? Faz tempo que eu não gravo vídeo, desde o ano passado, por causa de mudança, também meu notebook quebrou, estou improvisando aqui, estou sem microfone, estou usando headset, né? Para a gente poder voltar a gravar, tá? Então vamos lá, sem mais enrolação. Nós temos aqui uma planilha do IMC. IMC é muito usado aí pelos nutricionistas, né? Para fazer o cálculo utilizando o peso e a altura da pessoa, para verificar se ela precisa fazer uma reeducação alimentar aí, fazer um regime e tal, para voltar ao peso ideal, né? Então nesse exemplo aqui nós temos aqui uma planilha onde eu vou digitar o peso da pessoa, por exemplo aqui ó, 78 quilos, vou digitar a altura 1,69 e aqui já vai aparecer o cálculo do IMC e o resultado. Então neste caso apareceu aqui ó, levemente acima do peso, já aparece a resposta automaticamente. Se eu aumentar o peso, 89 quilos, ele já recalcula e aparece uma outra resposta, ok? Então fique com a vinheta e daqui a pouco eu volto com a continuação desse vídeo, ok? Então vamos lá pessoal, vamos começar aqui pelo cálculo do IMC. Então, a fórmula do IMC é a seguinte, tá? Então é peso, eu vou pegar aqui como peso, vou pegar a célula E1, né, onde eu vou digitar o peso, dividido pela célula da altura elevado ao quadrado. Então, para você elevar ao quadrado, que é potência, a gente usa aqui o acento circunflexo, o acento do chapeuzinho, tá? Então isso significa potência no Excel. Então eu estou pegando o que tem dentro da célula E2 elevando ao quadrado, tá? Então aqui está dando erro, porque eu não digitei nenhum peso, nenhuma altura, certo? Então a hora que eu digitar aqui, por exemplo, 85 quilos e uma altura aqui de 1,75, ele já calcula o IMC, tá? Então, voltando aqui, ó, para que não fique aparecendo esse erro, eu já vou colocar a função se erro, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, se erro, abre parênteses, né? Se você não conhece a função se erro, já teve outros vídeos aí do canal que eu expliquei a função se erro, tá? Então a função se erro ela é muito simples. Eu tenho aqui o primeiro campo dela que é valor, e no lugar do valor está a minha fórmula, porque é a minha fórmula que está dando erro. Então eu coloco aqui ponto e vírgula e agora vem o valor se erro, é o valor que eu quero colocar no lugar do erro. No caso aqui eu não quero colocar nada, eu quero que a célula fique vazia. Então eu coloco aqui, abre aspas, fecha aspas e fecho parênteses. Por que abre aspas e fecha aspas? Isso significa a célula vazia. Então no lugar do erro, olha lá, a célula fica vazia, tá? Se eu quisesse colocar aqui uma palavra no lugar do erro, por exemplo aqui, oi, olha lá, aparece oi no lugar do erro que estava dando antes, tá? Ok? Beleza. Então aqui agora quando eu digitar o peso, por exemplo aqui 105 quilos, 1,85 m, por exemplo, ó, ele já está calculando aqui o IMC, tá? E se eu apagar, não calcula nada, fica em branco. Então já está resolvido aqui o cálculo do IMC. Então vamos agora achar o resultado usando a função PROC-V. Então aqui eu começo com igual PROC-V, tá? Valor procurado é aquilo que eu vou procurar. Eu vou procurar o resultado do cálculo, ponto e vírgula. Mas eu vou procurar esse resultado aonde? Na matriz tabela.
Aonde é a matriz tabela? Aqui do lado. Então eu vou selecionar as informações da tabela aonde ele deve procurar o cálculo. Então é aqui do 0 até o último resultado. Então vai ser de A2 até B7, tá? Então, pessoal, lembrando que a matriz tabela, ela é aonde a PROC-V vai procurar o resultado do IMC, tá? Para que isso dê certo, o cálculo desse resultado tem que estar na primeira coluna da matriz tabela. Então tem os números aqui, né, do IMC, tá? E quando você seleciona a matriz tabela, a PROC-V ela entende que a primeira coluna é a coluna número 1, a segunda é a número 2, tá? Então a informação que eu tenho que colocar agora para a PROC-V é o número da coluna onde está a informação que eu quero. Então a informação que eu quero está na coluna 2. Então eu coloco aqui o número 2, ponto e vírgula. E agora nós chegamos no último argumento. O último argumento, nós temos duas variáveis aqui, o verdadeiro e o falso. E isso aqui diz respeito ao cálculo do MC, que é aquilo que eu estou procurando, tá? Como o cálculo do MC ele é um número aleatório, um número que vai ser diferente desse número fixo que está na tabela aqui do IMC, então a variável que eu vou colocar aqui vai ser o verdadeiro. Por quê? Porque o IMC é uma correspondência aproximada, ou seja, o cálculo que der aqui não existe na tabela aqui do IMC. Então, por exemplo, se o cálculo der aqui 17,5, não existe 17,5 aqui. Então eu tenho que colocar aqui a correspondência aproximada, porque esse cálculo ele é aproximado, tá? Então eu vou colocar aqui o verdadeiro e fechar parênteses e já dou enter. Note que está dando um erro. Por quê? Porque não tem nenhum MC para ele procurar ainda. Então eu tenho que vir aqui digitar um exemplo. Então 78 quilos, 1,63 m. Apareceu o cálculo, ele já procurou esse número lá na matriz tabela e trouxe o resultado levemente acima do peso. Então aqui deu 29,36. Esse 29 ele está acima de 25, mas está menor que 30, então deu levemente acima do peso, tá? Se eu aumentar a altura dessa pessoa, 1,66, esse cálculo deu menor, ou seja, ela é mais alta lá, mas pesando a mesma coisa, então o IMC deu menor, certo? Apagando o peso e a altura, fica dando um erro nessa PROC-V. Então como é que eu escondo esse erro? Eu escondo com a função se erro, igual eu fiz lá no cálculo. Então quando essa PROC-V estiver dando erro, no lugar do erro eu coloco abre aspas, fecha aspas, ou seja, a célula vai ficar vazia. E tá aí, tá pronto a nossa planilha, tá? Então quando eu digitar o peso de qualquer pessoa aqui, por exemplo, 105 quilos, altura 1,77, ele deu que a pessoa está com obesidade grau 1. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Chegamos aqui ao final. Deixem aí, não esqueça, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ajude o canal a crescer, compartilhe os nossos vídeos e deixe seus comentários, tá? Sempre que vocês comentam eu respondo para vocês. Se vocês quiserem ver mais algumas coisas no Excel, deem ideias, deixe seus comentários aí. Me ensina a fazer uma planilha de boletim escolar, de sei lá, um cadastro de produto, enfim, qualquer coisa que vocês queiram, tiver meu alcance, eu faço o vídeo aqui, ok? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui no finalzinho, ó. Tá vendo esse botão abrir que tá aqui em cima, ó? Então, olha o que eu fiz aqui. Esse botão abrir abre um sisteminha que eu fiz dentro do Excel. Abre um programinha, isso aqui é Visual Basic. Então o que eu fiz?
eu fiz aqui, ó, entrei na parte de programação do Excel e montei um sisteminha. Então aqui eu digito o peso, digito a altura e eu clico aqui em calcular e ele calcula. Opa, deu uma mensagem aqui, ó, cuidado com a sua saúde, procure um especialista. Por quê? Porque deu obesidade grau 1. Então a pessoa está acima do peso. O programinha deu até uma mensagem de aviso aí, tá? Eu clico no botão limpar, ele limpa para eu poder calcular novamente, tá? Isso aqui é a parte de programação no Excel. Se você quiser ver vídeos com essa parte aqui, deixe o seu like aí, deixe o comentário que depois eu mostro como que eu fiz isso daqui, tá bom? Beleza, pessoal? Até a próxima, grande abraço, fiquem com Deus.